This call is now being recorded. Bom, então agora a gente está gravando aqui a aula, nós vamos fazer uma breve revisão sobre essa temática, né, que é a questão da ética, e nós vamos fazer aquela velha dinâmica que vocês já estão acostumados, né, que vocês já fizeram na outra disciplina, que é a dinâmica de a gente responder questões, né, e a partir dessas questões a gente trabalha a temática. Claro que não vai dar de a gente ver tudo, né, do que é uma disciplina tão ampla como a ética, mas dá de vocês pegarem alguma coisa. E principalmente, gente, não é nem o tema, os assuntos das questões que eu queria que vocês fixassem. Eu queria que vocês, acho que vocês já deram bastante lida nessa apostila, eu queria que vocês pegassem, era o ritmo do ENAD, para vocês entenderem como que são as perguntas. Não são aquelas perguntas típicas de prova, né, que a gente coloca lá, um contexto, aí vocês marcam A, B, C ou D. Tem questões que são discursivas, que você precisa escrever 5, 10 linhas, e as temáticas, elas não são simplesmente uma citação de um livro para você interpretar. As questões do ENAD, elas são focadas no que está acontecendo na realidade, né? Ela é igual como se fosse assim, um pouco o Enem, mas ela é muito mais focada na questão social. Então, ela está o tempo todo trazendo notícias. Então, o que, que vocês podem esperar desse ENAD 2022? Vocês vão ver muitas questões ligadas, talvez, à guerra da Ucrânia, talvez à Amazônia. A pandemia provavelmente vai ser uma temática muito relevante. Então, a primeira coisa que vocês precisam ter para resolver essa prova, a primeira coisa que vocês precisam ter, gente, para resolver essa prova é um senso crítico. Tenham um senso crítico, tá? Compreendam o que, que vocês estão lendo, o que nós estamos trabalhando aqui nessa questão, naquela, o que eles realmente querem. Não, não tem muita pegadinha, tá? Então, ele é muito mais simples do que o Enem, não tem nenhum mistério nessa prova. Muito pelo contrário, ela até ajuda vocês. Vocês podem ver que tentando responder essas questões, vocês entendem coisas que de repente não tinham nem imaginado antes, né? Ó, então eu vou chegar aqui algumas questões que eu já tinha visto que trata dessa coisa de ética para a gente poder trabalhar. Se vocês estiverem aberto, se estiver impresso, a gente vai abrir aqui nessa página, deixa eu ver aqui qual é a... Ó, tem muita questão de geopolítica, ó, vocês veem que eles trazem a questão da imigração, né? Dos haitianos, dos venezuelanos no Brasil, que políticas públicas. Eu acho que a partir dessa página que eu tinha marcado, gente, acho que é a questão 19, eu acho. Aqui, isso. Ó, na questão 9, se vocês tiverem aí impressa, né? Vamos ver aqui a questão número 9, que ela fala um pouquinho sobre. Cadê? Aqui, questão número 9, ó. A questão número 9, ela vem falar um pouquinho já sobre essa temática ético-política. E não é simplesmente assim, o que está escrito lá no Código de Ética. Ler o Código de Ética, claro que vai ajudar muito vocês na compreensão dessas temáticas, né? Já fica uma coisa ali, um acervo na mente de vocês ali quase que automático. Mas o mais importante é ter o senso crítico, é entender o que a questão está pedindo. Não é que, professora, mas eu li no livro tal, naquela aula que a senhora falou que um detalhe de uma palavra, essa ou aquela, então eu acho que está incorreto. Não, não se fixem nesses detalhezinhos, fixem no contexto. Essa prova é uma prova crítica, não é uma prova decorativa. Vamos ver aqui só um exemplo, a questão 9, o que, que ela fala? Ela diz assim, assistentes sociais, no exercício profissional, devem desenvolver uma atitude investigativa. Prestem atenção nas palavras-chave que ele vai colocando aqui, ó. Devem desenvolver uma atitude investigativa. O fato de não pesquisarem em tempo integral não os exime de acompanhar os avanços dos conhecimentos pertinentes ao seu espaço de trabalho, nem de procurar conhecer concretamente a realidade da sua área particular de trabalho.
Este é o principal modo para qualificar o seu exercício profissional. O que o Zé Paulo Neto, ele está escrevendo isso, gente, e é de um livro que, como todos os livros do Zé Paulo Neto, não são de tão fácil compreensão, mas esse livro, particularmente dele, ele é bem complexozinho. É um livrinho bem pequenininho que ele tem. Até se vocês quiserem esse livro, gente, acho que eu tenho como conseguir para vocês. É interessante, né? O que o Zé Paulo Neto ele está falando aqui? Ele está dizendo que não é porque o assistente social não está fazendo uma pesquisa o tempo todo, ele não é um pesquisador, serviço social não é ciência, assistente social não é cientista, não é porque a gente não está 24 horas por dia aplicando entrevista, tentando investigar as coisas, que a nossa profissão não tem uma dimensão investigativa. A dimensão investigativa da nossa prática está na nossa atitude. Você não está fazendo uma pesquisa de campo, mas você está lá dentro da casa de uma pessoa, observando aquela dinâmica familiar, observando as problemáticas, as temáticas que estão acontecendo ali diante dos seus olhos, sem querer ou não, você está investigando. É isso que ele está querendo dizer. Então, ele está dizendo, olha, o papel investigativo, a atitude investigativa do serviço social está presente não só na pesquisa, mas na própria postura do profissional. E ética profissional nada mais é do que postura. Ela vem falar sobre postura mesmo, tá? A palavra-chave da ética é postura. Aí vem aqui. Considerando o projeto ético-político e o desenvolvimento da prática investigativa de assistentes sociais, avalie as afirmações a seguir. Vamos ver quais dessas afirmações estão corretas ou não, né? Ver se é isso que ele vem pedindo. Isso, é. Vamos ver aqui quais são as corretas. Aí eu gostaria que vocês me dissessem assim, o que vocês acham, se essa alternativa está correta ou não. Eu vou ver, pode colocar aí nos comentários. Deixa eu ver uma mensagem. É a D, né? Ó, a primeira. Em matéria de serviço social, profissionais devem se apropriar criticamente do conhecimento existente, produção teórica, legislação, sistematização de experiências, etc. Vocês acham que está correta ou não essa questão? Escrevam aí, correta ou incorreta. Botem C ou E nos comentários. Tá correto isso, ó. Correto. O que vocês acham, Bianca e Paula? Ó, em matéria de serviço social, os profissionais devem se apropriar criticamente do conhecimento existente, né? Ó, bom, aqui duas pessoas marcaram C, né? Acho que as outras não em dúvida. C, né, Bianca? C. Essa alternativa, ela está correta mesmo, gente, né? A gente precisa se apropriar dessas questões de produção mesmo de conhecimento. Segundo, assistentes sociais devem buscar compreender, em uma perspectiva de totalidade, a dinâmica social, conjugando o conhecimento do modo de produção capitalista com o conhecimento da formação social brasileira. Está correto ou incorreto? Podem ou falar no microfone, vocês que sabem, ou colocar aí no chat. Isso. A segunda, né, ela bem simples. Aí a gente já tem 1 e 2 correto. Terceiro, profissionais de serviço social devem identificar as principais mediações entre a singularidade na qual atua com as determinações da questão social no Brasil. Correto ou incorreto? Talvez aqui vocês tenham ficado em dúvida, porque ele vem falando de duas categorias um pouco mais difíceis, né? Ele vem falando, ó, mediações e determinações, né? Mediações e determinações. O que essa opção aqui ela vem dizendo? Ela vem dizendo que o profissional, ele tem que identificar onde é que a singularidade de uma situação, de um caso, se conecta com as determinações macro da nossa sociedade. Isso, singularidade deixou em dúvida, né?
Singularidade, Marcel, a gente até falou sobre isso em outra disciplina, mas foi bem rapidinho. Singularidade, ela fala de um aspecto particular de uma situação. Por exemplo, vamos ver uma situação que vocês vivenciaram no CRAS. Deixa eu ver. O CRAS de Peris de Baixo identifica um grande índice de trabalho infantil. O trabalho infantil é uma singularidade da comunidade Peris de Baixo, do município de Bacabeira, do estado do Maranhão, do país Brasil. É uma situação singular. São Luís é uma cidade que tem muitas carroças, ainda tem muita gente que trabalha com a questão da carroça, que é uma questão de exploração animal, que atrapalha o trânsito, etc. É uma questão singular. A Ucrânia é um país que ela está vivenciando uma guerra por conta de questões territoriais, políticas, etc. É uma questão particular, singular. A singularidade, ela vem dizer respeito às características de uma situação em específico. Mas até uma situação específica, uma situação ali que você acha que, isso aí é o problema da Dona Maria, lá de Peris. Isso aí é o problema do Joãozinho, que vende milho na estrada, lá de Itapecuru. Isso aí é o problema do fulaninho, da fulaninha. É uma singularidade. Mas essa singularidade desse fulaninho está conectado com determinações muito maiores da realidade brasileira. E isso, a profissão trata de uma totalidade. Exatamente, mas a totalidade, ela não existe se você não prestar atenção nos mínimos e nos máximos detalhes. É isso que é totalidade, entendeu? É tu ver tu ir do menor ao maior. Tu ter uma visão total. É tu ver que ali no problema da Mariazinha tem uma conexão com o que está acontecendo lá no Jornal Nacional, lá na política. Então, isso aqui é correto, essa terceira opção, ela está correta. Você entender que você precisa fazer a mediação é ponte, né? Fazer o meio. Você precisa fazer a ponte entre a vida da Mariazinha com o que está acontecendo lá no Ministério. Pode falar, Marcelo. Então, professor, falando aqui para minhas colegas aí, né, que foi uma questão que a gente tratou lá na sala, justamente com a Fabrícia, né, que eu estava conversando também com a Danusa esses dias, dos distratores, né, que são aquelas palavrinhas que faz uma diferença muito grande na questão, né. No caso, como bem a singularidade já me deixou em dúvida, né. Nessa outra questão aqui, na quarta questão, a gente identificou ela como errada por causa do positivismo, né? Então, são algumas palavras que levam, que fazem com que a questão mude ela, até certa parte, ela aparenta estar certa, mas uma palavra muda o sentido todinho, né, da resposta. Então, a gente deve estar muito atento a esses distratores, né, porque vai aparecer muito isso, acho que nessa prova. Né, e essa é a dica que eu estou querendo passar para minhas amigas aí, né, Isso, que já sabem, né, mas para a gente ficar atento. exatamente. Exatamente. O erro da quarta opção está bem aqui, em positivismo. Baseados no positivismo, não, porque o serviço social é marxista? Também não, mas a chave dessa resposta está assim. Não está errado porque os métodos têm que ser baseados no positivismo. Não é isso que torna a questão errada. A questão está errada porque ela está dizendo que esses métodos eles têm que ser baseados em que essas práticas têm que ser baseadas em um método específico, que é o positivismo. A gente usa o positivismo, a gente usa o marxismo, a gente usa o estruturalismo, a gente usa tudo, porque não tem como fugir disso. Então, não tem como dizer. Se tivesse escrito assim, baseados no marxismo, eu acredito que também estaria errado, porque não existe só um único método que o serviço social se baseia. Por exemplo, quando você senta numa mesa, do outro lado tem um cidadãozinho, e você vai preencher um formulário que vem lá de um padrão, né, do Ministério lá da Assistência, da Secretaria de Assistência, que você tem que preencher tudo aquilo formalizado, isso é positivismo. Isso é positivismo puro. Mas a gente não se baseia só nisso. Isso aí é uma mera técnica para a gente chegar ao resultado do nosso trabalho. Mas não é isso que baseia a nossa prática. Então, pode falar. Só complementando, né, que essa visão aí, essa
toda essa observação aí foi feita pela minha amiga Danusa, entendeu? Que eu já considero ela como uma ótima profissional, entendeu? Por causa da escuta dela, entendeu? E a percepção dela. Eu acho incrível, entendeu? Então, assim, eu me sinto muito, muito, muito feliz de estar fazendo dupla com Danusa, porque ela tem uma percepção, sabe? Aquela mesmo que eu encho a bola dela em qualquer lugar que eu tô, entendeu? Foi ela que Você, identificou essas características aí. ele ficou até emocionado. Mas é realmente, gente, a prática, até mesmo quando a gente tá no estágio, a prática, ela abre nossos olhos, assim, para tanta coisa que a gente não tinha nem imaginado, né? Que às vezes a gente aprende muito na teoria, mas quando a gente chega na prática, em um mês você aprende, assim, 1000 coisas que não tinha visto, em 3 anos de curso. Porque a realidade, ela ensina mesmo, né? Ela ensina mais do que... O livro, na verdade, a teoria, ela te dá a dica da realidade, ela te ajuda a entender a realidade. Mas nós somos 90% realidade e 10% teoria, né? O ser humano, né? Até porque esse livro que foi tirado é a Introdução ao Método da Teoria Social, né? Então, o Zé Paulo Neto, ele até prioriza mesmo um método mais marxista. Aí vamos aqui na outra questão, a 10ª. A 10ª questão, ela fala, deixa eu ver, acho que é um pouco, não, acho que essa 10ª questão, ela não fala muito sobre ética. É uma outra. Essa aqui, ela já vai falar de outra temática. Mas, realmente, gente, a opção correta é a letra D, vocês acertaram, tá? Aqui. Políticas sociais, eu vou achar aqui de novo, gente. Acho que já é mais lá para a questão 20, que eu tinha esquecido de ver aqui. Certo. Aí falando um pouquinho sobre. Vocês já responderam, acho que quase todas, né? Aí a gente vai pular aqui para. E, professora, mas essa 11 aí também não fala, né? Essa 11 aí. Aqui. Eu só marquei do ladinho, ainda não respondi todas, Deixa eu não. ver. Essa 11, ela fala mais sobre a formação profissional, mas deixa eu ver aqui, né? Eu acho que não tem uma disciplina específica para ela. Deixa eu ver aqui se ela abarca essa temática, né? Ela diz assim: assistentes sociais ingressam nas instituições empregadoras como parte de um coletivo de trabalhadores que implementam as ações institucionais em um trabalho combinado ou cooperativo e que assume perfis diferenciados nos vários espaços ocupacionais. A relação que esses profissionais estabelecem com o objeto de seu trabalho, qual é o objeto desse trabalho? As múltiplas expressões da questão social, né? Tal como se manifestam na vida dos sujeitos com os quais lidam. Depende da prévia definição das políticas sociais pelos organismos empregadores que estabelecem demandas a serem atendidas. O que está dizendo aqui? Está dizendo que o assistente social, ele é um trabalhador como qualquer outro. Ele está dentro de uma instituição empregadora como qualquer outro. Ele bate ponto, ele tem a sua carteira assinada, o seu contrato de trabalho como qualquer outro. E por mais que ele tenha uma visão crítica sobre aquela questão social, ele esteja atendendo um sujeito que está ali numa situação de vulnerabilidade, o limite da atuação dele depende do espaço que ele está. Ele não vai poder salvar o mundo, fazer tudo que ele queria, porque ele está dentro de um espaço limitado de atuação. Ele tem ali o seu empregador que limita o que ele pode fazer. A instituição, por exemplo, o CRAS. O CRAS é assistência básica. Ela só pode fazer o âmbito da vulnerabilidade. Chega uma pessoa lá que sofreu uma violência, ela tem que ser encaminhada para outras instâncias. Então, o limite da tua atuação está determinado pelo teu empregador. Pode ser a prefeitura, o Estado, uma empresa, seja qual for, né? Uma instituição, uma organização social. É isso que ela está dizendo aqui. Aí, considerando o texto apresentado, deixa eu ver se tem comentário. Considerando o texto apresentado, gente, assinale a alternativa correta. A formação profissional de assistentes sociais está fundamentada nas políticas sociais, consideradas o estatuto central e constitutivo da relação entre a profissão e seus processos de trabalho. Será que será que é a política social que é o estatuto central? Vamos ver aqui a terceira. Deixa em dúvida, né?
A letra B. As políticas sociais, historicamente, vêm produzindo respostas fragmentadas às manifestações da questão social, o que tem desafiado o serviço social a enfrentá-las em uma perspectiva de totalidade. Essa daqui, gente, essa afirmação é correta, mas não basta que ela está correta, ela tem que responder o que a questão está pedindo. Vamos ver a letra C. O tratamento analítico proposto para o trabalho de assistentes sociais no campo das políticas sociais é a identificação da questão social como uma situação social problema, certo? Sendo o efeito do conjunto de suas causalidades sociais deslocados para o indivíduo. Isso aqui está errada. Está errada porque quando ele vem dizer, tem umas palavras aqui difíceis, né, que parece que engana, mas o que ele está querendo dizer aqui? Está dizendo que o assistente social ele tem que colocar a culpa no sujeito, tem que colocar a culpa no indivíduo. O conjunto de suas causalidades sociais deslocado para o indivíduo. Toda vez que a questão ela dizer ou ela insinuar que a culpa, que a causa do problema é do indivíduo, é do sujeito, porque ele é preguiçoso, porque ele é o culpado daquela situação, da questão social, está errada. A C está errada. D. Assistentes sociais, por serem proprietários de sua força de trabalho, isso aí é correto, né? Nós somos proprietários da nossa força de trabalho, dispõem de todos os meios e condições necessários para a realização do seu ofício, independentemente das instituições empregadoras. Isso está certo ou errado? Se eu não me engano. Essa está errada. Está Essa tá errada, errada. porque depende. A gente tem que cumprir as normas das instituições. Isso, nós temos uma autonomia relativa. A gente precisa ter uma liberdade, mas também obedecer o que a instituição ela limita, né? Letra E. Na perspectiva do projeto ético-político, o reconhecimento da questão social no combate à pobreza no Brasil está associado à ideologia do consenso entre as classes sociais. O serviço social defende, gente, que há um consenso entre as classes sociais. É errado, né? A gente defende que há um conflito de classes, não um consenso de classes. Olha o detalhe bem aqui, deixando a questão errada. Aí ficou mais entre A e a B. Vamos ver aqui a letra A de novo. A formação profissional de assistentes sociais está fundamentada nas políticas sociais, consideradas o estatuto central e constitutivo da relação entre a profissão e seus processos de trabalho. Eu acho que é mais correta a letra B, porque eu acho arriscado. Tu acha que a A está correta? Não sei, eu achei assim arriscado a gente dizer que considerar que é a política social que é o centro da relação da profissão com seus processos de trabalho. Deixa eu ler aqui de novo. Eu acho que a B está mais correta. Porque tu vê que quando a citação fala de política social, como que ela está falando? Ela está dizendo assim, depende da prévia definição das políticas sociais pelos organismos empregadores que estabelecem as demandas a serem atendidas, né? E ele coloca aqui que o objeto de trabalho mesmo é a questão social, não as políticas sociais. Então, eu acho que a mais correta realmente é a letra B, né? Certamente, realmente. Que a letra A, ela tá meio certa, né? Vamos ver aqui. Essa aqui, gente, é mais falando sobre questão política. Tem uma disciplina que fala sobre essa questão mais geopolítica, se eu não me engano, acho que até eu que vou tratar com vocês. Tem questões étnico-raciais também, né? Natureza investigativa.
Pesquisa também é uma outra disciplina, deixa eu ver aqui. Mentalidade. Gente, se faltar alguma questão que ficou sem disciplina, no restante das outras aulas a gente vai vendo. Vamos focar aqui se tem alguma de. Ou aqui, ó, questão 17. Ela vem falando aqui da questão ética, do projeto ético-político. Diz assim. A lei que regulamenta a profissão de assistentes sociais, gente, essa lei que regulamenta é o mesmo código de ética, tá? Explicita como uma de suas competências profissionais a de prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. Então, ele está falando que o assistente social ele tem essa competência também de prestar uma assessoria, né, aos movimentos sociais. O projeto ético-político aponta para o fortalecimento no exercício profissional de princípios éticos que rompam com os preconceitos e discriminação que envolvam classe social, identidade de gênero, orientação sexual, etnia, religião, nacionalidade ou deficiência. Considerando o tema abordado e o projeto ético-político do serviço social, avalie as afirmações a seguir. Então, vamos ver aqui com base nesse nosso código de ética, nessa afirmação bem aqui, ó, que nós devemos prestar assessoria aos movimentos sociais. Como assim, professora? Então quer dizer que o movimento de trabalhadoras rurais, trabalhadores rurais, pediu assessoria de Paula, para Paula ajudar eles a fazer um projeto social, ou para ajudar eles a compreender uma lei, elaborar um estatuto lá da organização deles, daquela associação de moradores, da cooperativa, etc. É sobre essa dimensão que o Código de Ética está falando. Vamos ver o que é correto e o que é incorreto. Primeiro, é competência profissional assessorar, apoiar ou participar dos movimentos sociais que lutam pela consolidação da democracia e ampliação de direitos, incluindo em suas ações a defesa de projetos direcionados à emancipação humana. Está correto, né? Isso. O Marcel disse que a letra A. Essa aqui está correta, gente, a primeira, tá? Isso aqui está óbvio, né? Claro que é nosso papel lutar pela democracia, emancipação humana, defesa dos projetos, né? Enfim. Segundo, o projeto ético-político do serviço social se expressa, dentre outros aspectos, nas dimensões normativas e orientações técnicas, explicitando a dimensão política do trabalho profissional. Está correto também, né? Dentre outros aspectos, esse projeto ético-político ele vai se expressar nas nossas leis, nas orientações de como trabalhar, né, que expressa aquela dimensão ético-política, né, que nós temos 3 dimensões: ético-política, técnico-operativa e teórico-metodológica. A segunda também está correta. Terceiro, o projeto ético-político do serviço social enfatiza o compromisso com o fortalecimento das lutas vinculadas aos movimentos sociais, devendo o trabalho profissional ser direcionado para os disciplinar. Está errado. Está errado essa terceira, né? Porque nosso papel não é disciplinar o movimento social, né? É orientá-los e assessorá-los. Quarto, a defesa dos direitos sociais e dos movimentos feministas, étnico-raciais e daqueles em favor da liberdade de orientação sexual evidencia a renovação crítica do serviço social. Isso aí está correto, né? Tem uma renovação da dimensão ética do serviço social, porque antes era muito focado só na luta de classes, agora ele já abarca a questão do idoso, do deficiente, de étnico-racial, de gênero, etc. Então, eu acho que realmente, Marcel, é a letra D, porque a quarta também está correta. A letra D está correta, isso. Bom, gente, vocês estão bem no rumo, né? Essas questões aqui, elas não estão difíceis, né? Tomara que a prova que a gente pegue também não seja tão difícil assim. Mas eu acho até bom pegar provas de outros anos também, né? Para ver isso daí. Vou ver se eu Professora, encontro provas antigas. Oi. as questões em si não estão difíceis. O problema
é que fica muito parecida as respostas com as outras, entendeu? Dá para diferenciar a correta das erradas, entendeu? Aí a gente, às vezes, uma palavra, como eu já falei anteriormente, muda o sentido todinho, né, da resposta. Verdade. E isso que a gente tem que ficar atento. E isso eu acho que não é nem a questão que é difícil, é a resposta, né? Que é interpretativo, tem que ter um senso bem crítico mesmo. Não adianta ficar engessado na hora de responder essa prova, você precisa ter um senso mais crítico. Aí a 18ª, ela também vem falar um pouquinho sobre o projeto ético-político, né, e a ética. Ela fala assim: o projeto de formação profissional na contemporaneidade exige a radical conciliação do projeto formativo com a história. Não se espantem com essa expressão radical. Ah, professora, quer dizer que o serviço social ele tem que ter uma visão extremista? Não. Ser extremista é diferente de ser radical. Radical é relativo à raiz, à origem, a você estar conectado e consciente com as verdadeiras motivações de uma coisa. Por exemplo, um cristianismo radical é diferente do cristianismo extremista. O cristianismo radical é aquele que está lá no evangelho, é você seguir a raiz. Ah, eu sou um defensor radical dos direitos humanos. Não quer dizer que você é um extremista, que você vai sair batendo em quem é contra direitos humanos. Significa que você defende a raiz da necessidade dos direitos humanos, que é o quê? A vida humana acima de tudo, a liberdade humana acima de tudo. Então, o serviço social ele exige uma visão radical da conciliação do nosso projeto com a história do mundo, com a história da nossa sociedade. Então, você tem que ver a raiz da situação para entender aquilo que está acontecendo na sua frente. Ser radical é uma atitude de você sair da superfície. Ser radical é uma atitude de você querer entender a raiz da situação. E, infelizmente, a gente usa essa expressão da maneira errada, né? Aí, mais ainda, exige uma qualidade de formação que, sendo crítica e atento ao nosso tempo, seja capaz de antecipar problemáticas concernentes à prática profissional. Ou seja, a gente tem que ter uma visão crítica, né, das problemáticas. E de fomentar formulação de propostas profissionais que vislumbrem alternativas de políticas calcadas no protagonismo dos sujeitos sociais, porque atenta à vida presente e aos seus desdobramentos, né? A Yamamoto, ela faz assim quase uma poesia, mas o que ela está querendo dizer? Que essa formação profissional ela precisa ser mais radical, mais conectada com a história, que ela precisa pensar o sujeito como um protagonista, que ele tem condições de sair daquela situação, que nós temos que ser profissionais que sejam capazes de pensar propostas, pensar soluções para uma situação. É isso que ela está querendo dizer. Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir. Primeiro, a conciliação entre o projeto de formação profissional e a história pressupõe a necessidade de se conhecerem os processos de transformação da sociedade brasileira e da própria profissão ao longo do tempo. Essa primeira, ela é correta, gente. Não sei se vocês já responderam ela, né? Mas ela está correta, né? Não tem como você compreender o seu projeto ético-político sem você compreender a história da nossa sociedade, né? E as transformações que ela vai passando ao longo do tempo. Segundo, um projeto de formação profissional crítico e generalista deve proporcionar a realização de formação continuada em consonância com as lutas e demandas da classe trabalhadora. Também está correta essa daqui, né? Formação contínua. Não se assustem, gente, com essa questão de uma formação generalista, tá? Ao meu ver, quando eles vêm falando assim, a formação do serviço social generalista, de certa forma, sim, porque a gente vê de tudo, a gente vê direitos sociais, a gente vê administração, a gente vê economia, psicologia, libras, a gente vê antropologia, vê de tudo, né, sociologia, então, a nossa formação, ela é sim generalista, isso aqui não está errado, né, a gente tenta dar uma geral, assim, um pouco de tudo, né, nessas teorias sociais. Terceiro, a aposta nas lutas sociais está relacionada às estratégias e ações a serem tomadas por profissionais de serviço social.
Cadê aqui? A aposta nas lutas sociais está relacionada às estratégias para atuação junto às organizações da classe trabalhadora. Né? A gente acaba se envolvendo nessas lutas sociais porque nós também atuamos, como eu tinha falado, nos movimentos sociais, nos sindicatos, nas associações, a gente também atua junto com essas, é, essas instâncias. Então, realmente está correto, né? É a letra E. As três afirmações estão corretas, gente, tá? Então, é só ler com calma que a gente consegue identificar. Então, olha, essa questão generalista, gente, ela não está incorreta, tá? Quando isso aqui aparece. De fato, a nossa formação ela é generalista. Mas ela é generalista em que sentido? No momento em que você pode estudar álgebra no serviço social, contanto que essa álgebra ela esteja conectada com a luta de classes e as demandas da classe trabalhadora, com a questão social. Pode estudar estética, aula de estética no serviço social, contanto que ela esteja conectada com as demandas da classe trabalhadora e a questão social. A chave é sempre essa, tá? É sempre estar conectado com sempre estar conectado com a questão social e com essas demandas, com a questão ética. Essa é a chave, né? E somos trabalhadores também, né? Não, se a prova for assim, né? E eu acho que ela vai estar até menos teórica, porque está acontecendo tanta coisa recentemente que eles vão colocar mais questões sobre atualidades, né? Pandemia, Sistema Único de Saúde, políticas sociais de saúde, o desmonte da questão da assistência durante a pandemia, o desemprego, gente, que o desemprego está demais, a desestruturação do mundo do trabalho, por exemplo, essa questão dos entregadores, que está todo mundo, né, trabalhando por aplicativo porque não tem emprego, isso aí vai cair demais. Questão, acho que de gênero também, que ficou muito em evidência. Eu não sei se questões políticas vai cair, né, porque querendo ou não é o MEC que elabora a prova, então a gente não pode esperar tanta coisa crítica assim, né. Talvez seja uma prova mais inflação, a questão da fome também, né. Deixa eu ver se essa 19ª tem a ver. Não, essa aqui é mais pessoas de questão de deficiência, eu acho que tem uma disciplina. Vocês receberam a grade de disciplina, gente? Deixa eu ver aqui, só de novo, só para eu confirmar. Eu acho que tem uma disciplina que trata dessa questão. Senão a gente trabalha ela aqui agora, mas deixa eu só confirmar. Ó, deixa eu ver aqui quais são as disciplinas, só para a gente não se enganar, tá? A gente está vendo ética, vai ter pesquisa, planejamento, legislação, globalização, leitura, política pública, formação socioeconômica, instrumento de trabalho, neoliberalismo, política No social. caso, Oi, pode no falar. caso, no caso da deficiência, aí vai cair em políticas públicas, né? Políticas públicas, né? É. Eu acho que realmente. Mas se faltar alguma que não for tratada, na última aula a gente pega, né, tudo. A última Essa, disciplina que eu vou ter com vocês é neoliberalismo e políticas sociais, então a gente aborda nessa daí. a 21, professor. Certo. Não, a 21 vem falar da LOAS, é política social. É. É política social essa aqui. Acho que vai ser a última aula. Certo. Mas ela é mais simples. É até mais fácil nessa daqui. Deixa eu ver. Fundo público também vai cair. Vai ter a 25, diretrizes curriculares. Ó, a 23 tem a ver também com projeto de política. A 23 fala assim. Deixa eu voltar aqui. A 23 diz assim: as reordenações nas formas e nos meios de produzir a riqueza trouxeram mudanças tecnológicas e inovações técnicas que alteraram o mundo da produção do capital, né? Ou seja, a tecnologia, ela mudou a forma de produzir, de ganhar dinheiro, etc. Os desdobramentos não foram nada animadores para o serviço social, uma vez que resultaram em nefastas consequências
que recaíram tanto sobre os usuários da profissão quanto sobre as condições de trabalho de assistentes sociais, né? Está falando aqui da reestruturação produtiva. O que é reestruturação produtiva? São mudanças no mundo do trabalho, no mundo da economia, que acabam modernizando tudo, robotizando a produção, que gera desemprego, precariza os nossos serviços, né? Por exemplo, a questão do EAD, em diversas situações, diversos contextos, ela foi utilizada para precarizar o ensino. O trabalho remoto, que até hoje tem empresa que não voltou ao presencial, tem faculdade que não voltou ao presencial. Então, essa questão da tecnologia, ela acaba afetando, né, a questão social também. Isso, a profissão, as condições de trabalho e assistente social. Como o projeto profissional mantém relações estruturais com os projetos societários, pode-se dizer que o projeto ético-político encontra-se no momento crucial de sua trajetória, ou seja, o serviço social ele tem um projeto ético-político. Nós temos um projeto, um ideal, uma ideologia de que nós somos profissionais que têm que defender as demandas da classe trabalhadora, a nossa postura ética, a nossa integridade, o sigilo profissional, etc, etc. Mas também existe paralelo e se cruzando também, eu acho que não é nem paralelo, é se cruzando com o nosso projeto ético-político, um projeto de sociedade. Não se enganem, gente. Por mais que a gente não saiba ou não se dê conta, toda a sociedade tem um seu projeto societário. O que é isso? Qual é o projeto societário que impera na sociedade brasileira hoje? É um projeto voltado para o agronegócio, é um projeto do lucro dos banqueiros, do lucro dos acionistas da Petrobras, que aumenta o preço da gasolina e não se importa com o impacto que isso vai ter na inflação, na locomoção da população, nos transportes, na economia. É um projeto que quer exterminar o indígena, que quer acabar com a Amazônia, que quer acabar com a agricultura familiar, que quer acabar com os direitos do trabalhador, com a aposentadoria. Esse é o projeto que está na nossa sociedade hoje. E aí, nós estamos, gente, num momento crucial do nosso projeto ético-político, que é o que está dizendo aqui, ó. Porque o nosso projeto ético-político, ele está se cruzando com um projeto de sociedade que é completamente contrário ao nosso. Isso não é só a nível de Brasil, mas de mundo todo, né? O capitalismo, ele, depois desse período pandêmico e nos últimos 20 anos, ele está mais selvagem do que nunca. Considerando o exposto, avalie as afirmações a seguir. A gênese do projeto ético-político da profissão de assistente social está nas respostas da classe trabalhadora e de profissionais do serviço social aos avanços do neoliberalismo no Brasil na década de 90. Será que a gênese do nosso projeto ético-político está ali no neoliberalismo, a gênese? A resposta, né, uma tentativa de responder a esse avanço do neoliberalismo? Pode ser, gente, porque o nosso projeto, o nosso código de ética, né, ele é de 93, né, e é na época que o neoliberalismo ele começa a chegar no Brasil, ali naquele governo Collor. Eu acho que sim, Danuso. Vamos ver aqui o restante, né, vou ver o que as outras opções falam. O chamado desemprego estrutural, que impacta diretamente sobre o exercício profissional de assistentes sociais, é fruto do processo de reestruturação produtiva, que perpassa o capitalismo em escala global. Isso é verdade. O mundo, ele passa por a nível global, né, um processo de reestruturação produtiva. Reestruturar a produção de tudo. Então, o que isso significa? Vamos demitir 5 funcionários, deixar só um fazendo o papel de 5 pessoas, é mais ou menos isso. O desemprego estrutural, ele tem tudo a ver com a reestruturação produtiva, né? Não esqueçam, gente, a gente vai falar disso na disciplina de administração, mas não esqueçam. Reestruturação produtiva é isso, é demissão em massa, é substituir trabalhador por máquina, é botar o sujeito para trabalhar à distância ali, sem dar condições de trabalho, etc. Terceiro, o projeto ético-político da profissão de assistente social deve estar em constante debate e aperfeiçoamento. Sim, o que não significa a ruptura com suas bases, correto? Mas a necessidade de responder às transformações pelas quais passam o serviço social e a sociedade em geral. Está correto. As 3 respostas, gente, estão corretas.
A primeira que a gente estava em dúvida, né, sobre os anos 90, isso é verdade. O nosso projeto ético-político, ele vem a partir ali de 93, né, 92, depois da Constituição, redemocratização, então é a letra E, né? Ó, então, pelo menos essas questões de... Aqui... Certo? A 24ª também fala sobre ética. Pelo menos essas questões de ética tão simples, vocês estão saindo bem. Vamos ver a 24ª, que ela também fala uma questão assim ética. A discussão sobre a descriminalização do aborto está associada à autodeterminação dos corpos das mulheres e aos direitos sexuais e reprodutivos. Quase uma em cada 5 mulheres, aos 40 anos, já realizou aborto no Brasil, o que demonstra a sua abrangência e a necessidade do debate sobre a descriminalização jurídica, social e moral que envolve essa problemática, né? Então, ele vem trazer uma questão polêmica aqui, né? Vai cair essas questões, né, gente? Que, principalmente essa questão de abuso sexual, né? Que teve 2 crianças que precisaram fazer aborto recentemente, né? Isso aí pode cair, violência sexual contra a criança e adolescente, né? O Conselho Federal de Serviço Social lançou em 2017 um manifesto sobre os procedimentos profissionais de serviço social para atendimentos em caso de aborto, no qual faz alusão à norma técnica do Ministério da Saúde, etc., né? Sobre isso, que é a atenção humanizada no abortamento. Então, gente, antes de a gente pensar assim, o serviço social, ele está querendo legalizar o aborto? Não. É aquilo, nós temos uma autonomia relativa. Nós atuamos no limite do nosso empregador. A gente trabalha, o aborto, ele diz respeito à política pública de saúde. Quem é o empregador do assistente social na política pública de saúde? É o Estado, é o governo brasileiro. Então, tudo que o assistente social for fazer relativo à questão de abortamento não saiu da cabeça dele. Isso aqui não é revolução de assistente social, não é querendo mudar, inventar inventar o alfabeto, não, gente. Nós estamos apenas trabalhando com uma norma que o Ministério da Saúde criou em 2017, que orienta como que os profissionais de saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, todo mundo que trabalha na saúde tem que obedecer a essa norma do Ministério da Saúde. Então, eu querendo ou não, eu sendo profissional da saúde, eu tenho que obedecer o que o Ministério da Saúde fala em caso de abortos, de abortamentos. Então, eu pessoalmente posso ser contra, mas chega uma mulher que abortou, eu não posso deixar de atender aquela pessoa. Né? Uma mulher que chega ali porque ela fez um aborto clandestino, ela está ali passando mal, eu não vou deixar de atender aquela pessoa. Então, não é a minha visão particular, é o que a lei está dizendo. Não é nem o meu código de ética, é o Ministério da Saúde. Né, que às vezes a gente esquece que existe essa normativa. Então, vamos ver aqui, considerando essas informações, quais são os procedimentos corretos, né? Os profissionais de serviço social devem manter o sigilo profissional, correto, e não emitir parecer da situação de abortamento espontâneo ou provocado, considerando seu dever legal e ético para a proteção da usuária de serviço social, exatamente. A defesa do sigilo, né, não expor a pessoa. Não sei qual foi a circunstância que aconteceu, de repente foi uma mulher que abortou espontaneamente por uma questão de saúde, não vem ao caso, eu não posso julgar, né, a situação, ou dizer, essa mulher abortou porque ela não cuidou bem da gestação, isso não vem ao caso, né. Assistentes sociais devem reconhecer o abortamento como uma decisão individual e privada das mulheres, mantendo-se isento de emitir opiniões de cunho pessoal ou religioso, respeitando democraticamente as decisões das usuárias. Também é correto, né? Isso aqui, gente, é para você não constranger aquela pessoa, né? Você não pode constranger o sujeito, levar... Porque já é uma situação difícil, a pessoa ela já está fragilizada. E aí você aponta o dedo, ela pode até, né, surtar, ela pode ficar numa situação psicológica, emocional bem complicada. Profissionais de serviço social devem posicionar-se a favor da ação de descumprimento, a favor da ação de descumprimento de preceito fundamental, apresentada essa aqui é nova para mim, apresentada ao Supremo Tribunal Federal em 2017, que propõe a descriminalização do aborto
até a 12ª semana de gestação, e ressalta que a criminalização viola o direito constitucional das mulheres à dignidade. Aí isso aqui é complicado, né? Deixa eu ver. Vamos entender aqui direito o que ela está querendo dizer. Olha, ela vem falando, os profissionais de serviço social devem posicionar-se a favor... Uhum. Professora, Oi. é porque é o seguinte, essa questão aí caiu justamente naquele negócio daquela menina lá, que até a 12ª semana da gestação tem uma norma que é através da Constituição, entendeu? Que pode, no caso, tem um parecer na Constituição que é lei que pode ser feito o aborto, entendeu? Aí Sim. quando passa dessas semanas, aí não pode mais fazer, entendeu? Ah, sim. Teve um caso, né, daquela menina que, a do Espírito Santo, Foi. não foi a desse ano, que ela abortou, ela estava com 6 meses, né, que era Sim, aquela menina de sim. 10 anos. Sim, que até a É, juíza se baseou, sim. a juíza lá se baseou nessa questão para permitir que fizesse o aborto nela, entendeu? O que está em dúvida aqui para mim é essa questão de deve se posicionar. Eu não sei, eu acho assim que, não sei se seria o nosso papel, deve se posicionar a favor, mas não tem a opção só 1 e 2, então a correta é a 1, 2 e 3 mesmo. Aí, por exclusão, essa está correta mesmo. É a 1, 2 e a 3. É porque tem casos, né, que acaba obrigando, assim. É complicado, né? Porque é uma criança, né, gerando outra criança. Aí a gente pensa nas duas crianças. Mas aí a gente tem que pensar no prejuízo que aquela criança, pô, uma menina de 10 anos, né, tendo um filho de 11 anos, até mais, é super comum, gente. A gente fala assim, ah, porque aconteceu lá em Minas Gerais, que aconteceu lá em não sei aonde. Mas você vai bem aqui nos nossos hospitais da criança, aí tem lá uma menina de 13 anos. Aí você acha que a menina de 13 anos, por ela ser uma criança, né, biologicamente, assim, praticamente, ela está sendo atendida. Não, ela já é a mãe de uma criança que ela está levando. Aí muitas vezes você vê essa menina lá, com uma criança no colo, aí ela está acompanhada da mãe e do padrasto. Aí o padrasto todo o tempo, eu estou falando relato, gente, de colegas que trabalham, né, nessas instituições. Aí o padrasto com a criança no colo, embalando, levando para lá e para cá, com muito carinho. Aí você acha que ele está, aí você pergunta alguma coisa da criança, não é nem a avó que responde, é o padrasto. Aí a enfermeira vai perguntar, aí depois uma médica ou uma assistente social que tem um pouquinho mais ali de jeito vai perguntar, entrevistar, o que descobre? Que aquela menina de 12, 13 anos, ela engravidou daquele padrasto, que é companheiro da mãe, e tá os três ali naquela situação. A gente pensa assim, meu Deus, que situação bizarra, né? Uma mãe aceitar isso, a filha ser violentada dentro de casa, aceitar uma traição, viver naquela situação, mas isso é mais comum do que a gente imagina. É naturalizado. Então a gente pode dizer assim, ah, mas foi com consenso, foi um relacionamento. Mas qual é o limite, gente, desse abuso? Até que ponto uma pessoa de 12, 13 anos, ela não foi aliciada e ela confundiu isso com afeto? Até que ponto aquela mãe ela não foi conivente com esse assédio? Muitas vezes, por uma questão de necessidade, ela deixa a filha se relacionar com uma pessoa ali que tem, às vezes são até idosos, né? Que às vezes por um dinheirinho ali pouco. Você vai ver, gente, situações nesse nosso Brasil de extrema calamidade social, que os pais prostituem as filhas menores. E é difícil realmente, porque é uma questão de família, né? E ao mesmo tempo é uma questão social. Então, é complicado a gente não se meter dentro de uma situação institucional, né? E acontece demais, gente, acontece demais. E então a gente vê o prejuízo, né? Que é uma criança gerando outra criança. O ideal era que o abuso não acontecesse, né? Mas infelizmente, ó, gente, tem essa questão 25 que lá em Penalva mesmo, um tio abusou da sobrinha da sobrinha, a menina tá internada de 10 anos, né? Um tio, gente, né? E tem gente que acha assim, ah, mas é porque o pedófilo ele é uma pessoa doente. Será, gente, que
A pedofilia ela é uma questão de doença? Será que não é muito... Eu acho que muitas vezes é a impunidade, né? A pessoa, ela se confia na impunidade, ela acha que não vai ter justiça, que não vai ser presa e acaba abusando ali do inocente, né? Gente, que horror, né? Preservativo dentro dela. E quando é criança deficiente, às vezes esse abuso acontece, e a criança ela passa anos sem falar, sem dizer, ela não sabe como denunciar. É super comum. A maior parte, enfim, isso aí é até um outro assunto, né, a parte, mas a maior parte dos abusos sexuais acontece dentro de casa, não é nem na rua. Gente, eu vou só tomar uma água aqui rapidinho, né, se vocês quiserem dar uma pausa aí também, só uns 5 minutos aqui, que a minha garganta tá seca, tá? A gente já volta aqui para essas duas questões que eu acho que, até essas duas últimas aqui, aí a gente encerra, tá? Vou dar uma Professor, pausa eu aqui. vou ter que dar uma saída aqui, tá? Mas aí eu vou Tá, eu acompanhar, vai vou dando. deixar gravado aqui. Ah, tá, beleza. Pessoal, bom dia aí para vocês aí, tá bom? Tô saindo. Hum, é, Bom dia, gente. Vai ter de volta. Meninas, a gente vai ver só essas duas últimas questões, né? Porque as outras, elas até parece que falam um pouquinho de ética, mas, enfim, se elas não se encaixarem em nenhuma outra disciplina, a gente fala delas de políticas sociais, que eu achei mais conectada essas daqui, a 25 e a 26, né? Aí, então, vocês abrem a apostila de vocês. A gente vai ler aqui rapidinho essas opções. Ó, a questão 25, ela diz assim: as diretrizes curriculares do curso de serviço social, aprovadas pela ABEPS em 96, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa, que é a organização, gente, que regulamenta, por exemplo, o currículo de vocês, né? As disciplinas que vocês devem ter, quantas horas de estágio,
que o estágio deve ser supervisionado, essas coisas são regulamentadas pela ABEPS, né? Ela rege a formação profissional do assistente social. Elenca pressupostos, princípios e diretrizes que orientam o projeto pedagógico de cada unidade de formação profissional, ou seja, cada faculdade, né? E tratam o estágio supervisionado como um momento ímpar do processo de ensino-aprendizagem, elemento síntese da relação teoria-prática. Estou aqui falando um pouquinho sobre o estágio, né, que é até algo que vocês estão vivenciando. Ó, a ABEPS, ela vem dizer que o estágio, ela é uma coisa imprescindível, não tem como assistente social ele se formar de qualidade sem ter a vivência do estágio, né, que ele faz a conexão da teoria com a prática. Aí aqui, as opções. O estágio supervisionado em serviço social deve, até nem é nesse de ética isso aqui, mas vamos ver. Deve ocorrer durante todo o processo formativo de estudantes, sendo componente curricular obrigatório. Tá certo ou errado é essa, gente? Tá incorreta, né? Porque, ó, quando ele fala aqui que deve ocorrer durante todo o processo formativo, é errado. O estágio, ele só ocorre nos últimos períodos. Tá errada a letra A. Letra B. Ele deve ser supervisionado por qualquer docente do curso, independente de sua área de graduação. É errado. Por exemplo, o professor Delcio não pode ser supervisor de estágio de vocês. Precisa ser ou Poliana, ou eu, ou a Anne Gabriele, ou Marcela, enfim. Você só pode ser supervisionado por um profissional formado na área. A B está incorreta também. Isso aqui está bem facinho, né? C. Possibilitar ao discente a apropriação da realidade social mediada por um processo de acompanhamento conjunto com o docente supervisor acadêmico e com o profissional assistente social supervisor de campo. Essa aqui está mais correta, né? Letra D. Respeitar as condições reais de participação de estudantes de serviço social, sendo possível que as atividades de supervisão acadêmica e de campo sejam mediadas em ambientes virtuais de aprendizagem, ou seja, essa opção está dizendo que dá para você fazer um estágio online. Não dá, né? Estágio tem que ser presencial. Essa aqui está incorreta também. Ó, dizendo que é ambientes virtuais. Letra E. Permitir aos estagiários realizar de forma independente ações e intervenções diretas aos usuários de serviço social. Essa aqui também está incorreta, porque o estagiário ele só vai fazer aquilo dependendo, ele vai depender do que o supervisor técnico está dizendo, né? Então, o correto é a letra C, né? Isso aqui sobre estágio. Marque aí a letra C. Agora, essa 26, ela vem falar sobre o código de ética, né? Ela vem dizer aqui. Criado a partir de certas condições históricas, o Código de Ética Profissional de 93 forneceu a coexistência de uma base normativa elementar acessível. O que significa uma base normativa elementar? Um conjunto básico de regras, né? Acessível à categoria profissional, ou seja, é bem fácil de a gente compreender essas regras, e uma orientação teórica e valorativa, ou seja, o Código de Ética ele prega valores que a gente deve seguir e manter, né? Que expressa o nível mais avançado alcançado pela profissão naquele momento, ou seja, o Código de Ética de 93 foi o suprassumo da profissão até então, né? Foi o ponto mais alto que o serviço social chegou ali nos anos 90. Portanto, esse Código de Ética, ele contém um dever ser e uma projeção ideal do que poderia ser, no sentido das possibilidades éticas ali indicadas. Então, ele é perfeito. A gente vai dizer assim, professor, esse código de ética ele é perfeito. Ele fala de democracia, liberdade, emancipação, sigilo profissional, ele é perfeito. Sim, toda lei é perfeita. A Constituição Federal é perfeita, o Estatuto da Criança e do Adolescente é perfeito, a Lei Maria da Penha é perfeita. Por que a lei é perfeita, professora? Por que a realidade é diferente? Porque a lei, ela serve para orientar como a realidade deveria ser. O objetivo da lei é ser o padrão correto. Ela é o padrão de sociabilidade. Então, é claro que o Código de Ética ele tem esse jeito meio utópico, essa coisa de defesa desses ideais, desses valores. Por quê? Porque ele é um projeto ético-político. Na verdade, ele representa um projeto ético-político, né?
Então, a gente espera que os assistentes sociais eles sejam competentes, que exerçam uma postura democrática, que sejam comprometidos com a defesa de direitos e com as entidades profissionais e com os movimentos sociais, né? É isso que a Maria Lúcia Barroco diz. Gente, a Maria Lúcia Barroco, ela é a maior autora sobre ética do serviço social, tá? Aqui no Brasil, Maria Lúcia Barroco. Se vocês quiserem procurar textos, questões, citações sobre ela, procurem que com certeza tem bastante material, né? Sobre ética da parte dela. Considerando o texto apresentado, avalie as afirmações a seguir relativas ao projeto ético-político profissional dos assistentes sociais. Vamos ver o que está correto e o que está incorreto sobre esse nosso projeto ético-político. Lembrando, o projeto é uma projeção, né? Então não adianta a gente ficar frustrado, decepcionado, porque a lei não funciona, a lei não é assim, mas ela existe para ser aplicada, ela existe para dizer, olha, isso é certo, isso é errado. Pior seria se a gente não tivesse, né, esses padrões de normas, de leis, de morais. Aí o primeiro diz assim, assistentes sociais têm como competência prestar assessoria aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos. Ao meu ver, essa aqui está correta, né? A gente realmente presta assessoria aos movimentos sociais. Segundo, o Código de Ética Profissional, como um componente do projeto profissional, indica os princípios, deveres, direitos e proibições que orientam a conduta do profissional de serviço social. Está correta também. Terceira, na relação entre o assistente social e o usuário é garantido o direito de opinião pessoal e profissional, ainda que conflite com algum princípio do Código de Ética, tendo em vista a defesa da democracia e do pluralismo. Deixa eu ver essa aqui. Eu acho que essa terceira, ela está errada, gente. Porque ele está dizendo assim, ó, você tem o direito de dar opinião, mesmo que a sua opinião, a sua opinião quanto profissional, né? Mesmo que a sua opinião vá contra o Código de Ética. Será que é correto? Eu acho que, não sei, gente, isso aqui é bem, bem difícil. Mas eu acho que ela não está correta, gente. Eu acho que é só a 1 e a 2, né? Eu acho que essa coisa de dar opinião de qualquer maneira, assim, independente do Código de Ética, talvez não seja percebido como. Eu acho que é só realmente a 1 e a 2. É. Bom, gente, eu acho que por hoje as questões de ética são mais ou menos essa. As outras envolvem a temática de ética, mas não é justamente sobre o nosso projeto ético político, né? Então, gente, se eu puder compartilhar outras provas dessa temática com vocês, eu compartilho, viu? Então, meninas, quem conseguiu ficar até agora, eu agradeço. A gente vai encerrando aqui, tá? Eu vou encerrar aqui agora a apresentação. A gravação, ela vai para o e-mail de vocês, né? É mandado automático, o e-mail automático. É o próprio Google que manda para vocês a gravação, mas se não mandar, eu vou tentar colocar no YouTube. Vou tentar baixar para colocar lá, fica mais fácil o acesso. Também para o restante da turma, né, que não vai fazer ano que vem mesmo. Então, meninas, eu vou desligando aqui, tá? E aí a gente se vê segunda-feira na aula presencial. Tchau. Vou parar aqui a gravação.